noite, queridos alunos de Direito e Meio Ambiente. De certa forma o conteúdo já foi colocado, né? Só dizendo como vai ser a nossa próxima aula em termos de organização. Eu já vou passar para vocês a nossa próxima aula, no dia 17/6, como será feita a nossa avaliação final. Tá? Então, o tema da nossa próxima videoaula, no dia 17, vai ser falar sobre a avaliação final no valor de 30 pontos, ok? Hoje vai ser um conteúdo construtivista, mas assim, num termo que é uma visão muito técnica, mas que não é chata, diferenciada, do professor Técio Ambrise. Ele é doutor em meteorologia e ele faz um podcast com o pessoal do Clima Tempo para falar sobre a interferência do clima na pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo. Eu vou fazer só a introdução e esse podcast eu não vou colocar ele aqui agora, não tem equipamento técnico suficiente para isso, mas eu vou deixar, né, o link tanto no Moodle quanto no nosso grupo de Zap, com texto, tudo certinho, tá? Para que vocês possam, se quiserem, se achar necessário, se achar interessante, engrandecedor, escutar, porque vai engrandecer muito as teses que a gente defende e que a ciência defende, né? Eu sempre insisto na valorização da ciência. Então eu vou só fazer a introdução, como eu disse. Essa pequena introdução em forma de texto e o podcast vão estar disponibilizados no nosso grupo de Zap e também no Moodle, ok? Então vamos lá, vamos ver o que o Dr. Técio Ambrise nos diz. O que a pandemia de coronavírus que estamos vivendo em 2020 tem a ver com o aquecimento global? Estamos vendo uma intensa redução planetária da poluição e das emissões de CO2, o dióxido de carbono, com a enorme redução da atividade humana durante essa pandemia de coronavírus. O CO2 é um dos principais gases de efeito estufa, que causa o aquecimento da atmosfera terrestre. A gente até já discutiu muito sobre isso naquele trabalho de hemeroteca, né? Mas depois ele vai dar algumas visões diferenciadas e algumas consequências para o pós-pandemia, ok? Continuando, o grande aumento da paralisação na atividade de economia do Brasil e do mundo é dos efeitos causados pelo isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, tá? Isso aí também nós já discutimos, não é, meus queridos? Continuando aqui, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou em meados de maio que em março de 2020 a produção industrial no Brasil recuou 9,1% em média. Olha só o efeito econômico também, né, gente? Mas será que existe diferenciação, economia, homem? Será que é necessário? Será que existe de fato? Será que tem como desvincular o ser humano? Né? A economia existe para quê? Para o ser humano. O animal não precisa de economia, não, né? Recuou 9,1% em média, a redução, né, da produção industrial. Os cálculos para abril mostraram que essa queda foi, olha, mais que o dobro, 18,8% em relação a março do mesmo ano, série com ajuste sazonal. Segundo o IBGE, essa foi a queda mais acentuada de um mês para outro, desde o início da série histórica que começou em janeiro de 2002, ou seja, já havia uma redução industrial. Olha só o salto que teve agora. Em 2 meses, juntando março e abril, a produção industrial no Brasil encolheu 26,1%. Isso é muito sério, né? Mas no Dia da Terra, dia 22 de abril, o discurso do diretor-geral da OMM, Organização Meteorológica Mundial, foi no sentido de que a redução de CO2 que estamos vendo agora
é passageira e não vai frear o aquecimento global. Para conversar sobre o efeito estufa, aquecimento global e as relações com a pandemia, o Clima convidou o professor Técio Ambrise, que é doutor em meteorologia, atualmente professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP. E o seu principal foco de pesquisa hoje é climatologia e as mudanças climáticas. Bem, ver se tem mais alguma coisa para introduzir aqui para vocês. De forma muito clara e didática, o professor Ambrise explica por que o ano de 2020 já pode ser considerado também histórico e uma referência para as questões climáticas do planeta Terra. Aí, gente, boa escuta. E é isso aí, devido a todas as nossas dificuldades. Boa noite mais uma vez e corta.